bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã e vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Polícia Federal começou hoje uma operação contra um esquema de fraudes na Previdência Social. Ao todo, os agentes cumprem 22 mandados de busca e apreensão e um de prisão no Distrito Federal, na Bahia, em Alagoas e em Goiás. Segundo a PF, um dos investigados é um perito federal que, junto de um ex-sócio, atuou para fraudar atestados médicos e perícias em benefício próprio e para familiares, sócios e outras pessoas próximas. No destaque internacional, pelo menos 16 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após inundações na região noroeste da China. Inundações aconteceram em uma área montanhosa da província de Qinghai e afetaram mais de 6 mil moradores de 6 localidades. As enchentes ocorrem durante um verão de calor extremo na China, com recordes históricos de temperatura em várias cidades. As inundações foram provocadas por uma tempestade intensa e repentina na noite de quarta-feira. Cientistas afirmam que os fenômenos meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes devido às mudanças climáticas e devem continuar a aumentar com o aquecimento global. Em junho, grandes inundações provocaram o deslocamento de quase meio milhão de pessoas no sul da China e causaram danos equivalentes a mais de R$1 bilhão. Quanta destruição. Agora, mudando um pouco de assunto, a Suíça ganhou uma nova atração turística nos últimos meses. Com um forte calor no continente europeu, a neve que cobria os Alpes suíços derreteu e acabou criando aí um verdadeiro parque aquático ao ar livre. Vamos ver? O lugar paradisíaco conta com águas esverdeadas e diversas atividades para serem realizadas em grupo. Nas últimas semanas, o número de turmas de amigos a visitar a atração mais do que dobrou. A grande maioria carregando mochilas à prova d'água, que passaram a ser utilizadas como boias para descer a correnteza ou até mesmo viraram pequenos botes infláveis. Além de passar horas na água, os visitantes também podem tomar sol nos gramados e aproveitar os restaurantes ao redor do lago. Apesar de refrescante, os banhistas devem ter muito cuidado ao participar dessa experiência, porque o rio chega a correr 2 metros por segundo e as histórias de acidentes não são raras. Tanto que no começo do verão, por exemplo, o filho de um político da Indonésia morreu afogado e seu corpo só foi encontrado no local 2 semanas depois. A capital Berna tem 144 mil habitantes e fica entre Genebra e Zurique, 2 cidades consideradas suas irmãs mais famosas. Em Zurique, o rio Limar também é um destino popular durante o verão pela sua leve correnteza. Mas nesse verão, não são apenas os rios que ganharam a atenção dos turistas. Enquanto uns se refrescam nas águas geladas, outros se distraem com os ursos, símbolo da cidade de Berna. Os animais ficam dentro de um poço de concreto construído em 1857. Desde 2009, o poço de 630 metros quadrados tem passagens para um parque de 6 mil metros quadrados, que faz parte do Zoológico Municipal e pode ser visitado pelo público em geral. As diárias de hospedagem no país custam, em média, R$ 600 e o valor estimado de uma viagem saindo do Brasil com destino à Suíça é de, no mínimo, R$ 16 mil, contando hotel, alimentação, traslado e passagens aéreas de ida e volta. Que espetáculo, né? E olha, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os casos de violência contra a mulher aumentaram. Só nas 2 primeiras semanas de agosto, 67 mulheres entraram para a estatística. Mais de 1.300 casos de medidas protetivas estão ativos no município. Foram 2 longos anos de restrições desde 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitos casais ficaram isolados e, com isso, mudanças aconteceram durante este convívio. Mulheres que foram vítimas dos mais diversos tipos de violência. A violência praticada contra a mulher não é necessariamente a física. Ela pode ser da ordem moral, patrimonial, sexual e também psicológica. Mas você sabe identificar cada uma destas?
o agressor, ele não age de forma a agredir a física o seu corpo, mas assim o seu psicológico, seja perseguindo, seja fazendo chantagem, dizendo que ela não é uma mulher adequada, que o seu corpo não é adequado. Então, existe esse tipo, aproveitando-se da vulnerabilidade da mulher para poder manipular ali o seu psicológico, causando um dano emocional. Ela não fica submetida a uma agressão física. Então, às vezes, ela não consegue reconhecer que aquilo seria uma violência. Em Dourados, o caso mais recente de violência contra a mulher é de uma tentativa de feminicídio. A vítima tinha, inclusive, uma medida protetiva contra o autor. O caso foi atendido por esta delegada, que conta como tudo aconteceu. E o agressor, ele foi à residência da vítima, ali, a princípio, com a intenção de reatar o relacionamento. Ele estava portando uma arma de fogo. E aí, numa discussão ali, numa tentativa de querer conversar, ele, segundo relatos, né, tentou disparar contra a vítima. Esse disparo não teria ocorrido por conta de uma falha da arma, né? E aí, ali, vendo que não ia resolver, ele tentou levar ela para a casa dele, né, ali com a ameaça mediante arma de fogo, para que conversasse na residência dele, porque haviam outras pessoas na residência dela. E aí a família, né, sabendo da situação, ligou para a Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu localizar a vítima e foi até a residência dele. E aí, na residência dele, sabendo que a polícia estava lá, eles, de novo, saíram com o carro. A Polícia Militar conseguiu alcançar. Ele estava com a arma de fogo, né, que aí é um outro crime, que ele estava portando ilegalmente. Houve ali uma perseguição. Acabou que a Polícia Militar conseguiu, né, parar o veículo, trouxe a vítima para cá. Infelizmente, o agressor teve que ser baleado, né, para cessar essa situação. Foi ao hospital. Coloquei, né, como os crimes que ele cometeu, a tentativa de feminicídio pelo disparo de arma de fogo, que não ocorreu independente da vontade dele, né, pela vontade dele teria ocorrido. O porte legal, porque ele tinha essa arma sem autorização. O descumprimento da medida protetiva, porque havia, né, protegendo a vítima, e também o constrangimento ilegal, né, a partir do momento que ele força a vítima a ir na casa dele, manter uma conversa que ela não queria, há um constrangimento ilegal e ali mediante a ameaça da arma de fogo. No município, mais de 1.300 mulheres são assistidas pelo programa Mulher Segura da Polícia Militar. Elas recebem apoio policial e, quando preciso, são encaminhadas para projetos sociais, inclusive atendidas por psicólogos. Prioritariamente, a Polícia Militar vai fazer a fiscalização dessa medida protetiva, vai saber se o agressor está perto, né? Se o agressor, por acaso, estiver perto, nós podemos realizar e devemos a prisão desse agressor. Mas se a situação dela, por exemplo, é um atendimento psicológico, eu vou orientar essa mulher, vou encaminhar ela para uma rede de apoio na cidade de Dourados, que seria o Viva Mulher, que é o que atualmente está nos apoiando bastante. Lá tem uma psicóloga para esse atendimento, aí nós encaminhamos essa mulher para essa rede de apoio. Mas se o caso dela é saúde, por exemplo, nós vamos encaminhar ela, né, para um campo, um posto de saúde no bairro dela, depende da necessidade. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.